Bom dia, pessoal, graça e paz. Vamos gravar aí a terceira aula da Escola de Capacitação Ministerial Renovo. Estou num período de descanso, mas a obra não pode parar, e aqui eu estou reservando um tempo para a gente dar continuidade a nossa matéria aí sobre liderança. A primeira aula, primeiro tempo de aula da terceira semana. Lembrando que no nosso cronograma é a data do dia 22 de outubro. Então, nós paramos na apostila. A minha compilação é diferente da de vocês. Na minha aqui, pela apostila, nós paramos na página 7. O tópico é o de número 2. O sacerdócio introduz a realeza. O sacerdócio introduz a realeza. Diz assim o texto aí na apostila: imagem nos fala de sacerdócio, e domínio nos fala de realeza. O Novo Testamento mostra que Deus nos fez reis e sacerdote. O sacerdócio sempre introduz a realeza. Nós temos dois textos aí, que é Apocalipse capítulo 5, versículo 10, na apostila, e 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Deixa eu compartilhar aqui um pensamento com vocês em Apocalipse capítulo 5, versículo 10, que está escrito: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. O Senhor, ele quando nós entramos na linha de frente como líderes, quando nós vamos fazer o reino de Deus desenvolver, vamos ser usados por Deus dentro de um ministério, dentro de um chamado, o Senhor ele vai nos capacitar. E eu costumo dizer que nós não somos mais pessoas comuns. Não estamos mais nesse nível de pessoas comuns. Quando eu falo isso, não é no sentido de se achar importante, mais capacitado. Não é nesse sentido. Até porque na nossa jornada com Deus, é Ele que nos capacita. Ele vai nos capacitando, Ele vai nos enchendo de sabedoria, de graça, e dessa forma a gente consegue fazer um trabalho e ser, como a gente falou um pouquinho atrás na apostila, nós vamos nos tornando imagem e semelhança dele. Imagem porque representamos a Cristo, e semelhança à medida que nós vamos sendo vistos como pequenos Cristo. O que é isso, pastor? Eu sou um pequeno Cristo.
nós vamos nos tornando meio que sósias de Jesus, né? Crone, digamos assim. Um exemplo só para a gente poder avançar no pensamento. Nós somos irmãos de Jesus e Jesus ele mesmo disse que nós faríamos obras maiores que a que ele fez. Então essa capacidade vem dele e nós vamos nos moldando, nós vamos renovando a mente, nós vamos sendo a cada dia parecidos com Cristo, semelhantes a Ele, e isso é fantástico. Isso deve ser uma busca constante na nossa vida e para você que é líder, que quer liderar, que quer fazer alguma coisa na obra de Deus. Temos mais um texto aí, 1 Pedro 2,9. Esse é bastante conhecido. A Bíblia vai dizer: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós fomos eleitos, nos tornamos sacerdotes, alguém que carrega a mensagem, alguém que é especial na obra de Deus. Somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, ou seja, eu disse na semana passada, nós que lideramos, a gente precisa liderar a nossa vida, a gente precisa ter postura, posicionamento, saber como falar, saber como se relacionar. E eu vou ser muito duro nessa questão, vou ser muito incisivo, vou cobrar de fato, eu não vou abrir mão disso, tá? A gente precisa, como igreja, fazer com que a palavra seja verdade na nossa vida, na nossa boca e nas nossas atitudes. A fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Da onde? Da onde nós viemos? Aonde nós estávamos? Das trevas, estávamos nas trevas e Ele nos transportou para a sua maravilhosa luz. Então, mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de atitude. Vamos lá. No Velho Testamento havia 2 ministérios básicos: o sacerdócio e a realeza. O sacerdócio introduz a realeza, da mesma forma que Samuel, o sacerdote, constituiu a Davi como rei. Ou João Batista, sacerdote da tribo de Levi, introduziu o rei Jesus da tribo de Judá. Se formos genuínos sacerdotes, pega isso. Se formos genuínos sacerdotes, seremos introduzidos na realeza. Então, meu irmão, não tem jeito. Para subir de patamar, para subir de nível, para sair do campo de sacerdote e entrar no campo da realeza, você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que ter compromisso com aquilo que Deus colocou na sua mão, você vai ter que priorizar o reino, né? Mateus 6,33, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. É óbvio que, como eu ensino a vocês, eu não quero cansar vocês no ministério, mas eu quero que vocês tenham compromisso com o seu chamado, com o seu ministério, debaixo da liderança que sou eu, dentro do Ministério Renovo.
senão nós não vamos avançar. Vocês sabem que eu me preocupo muito com a questão de você cuidar da sua família, de você trabalhar, crescer, estudar, ter uma formação, né? Mas eu não posso abrir mão de uma liderança que esteja disposta a crescer, tá? Vamos lá. Davi fluiu na realeza porque era um sacerdote. Ele comeu dos pães que só era lícito aos sacerdotes. Você vai encontrar isso em 1 Samuel 21:6. Ele não era um sacerdote levita, mas certamente já prefigurava um sacerdote de uma ordem superior. Primeiro, somos sacerdotes levando as pessoas até Deus. Primeiro, somos sacerdotes levando as pessoas até Deus. Depois, nos tornamos reis, manifestando a autoridade do reino sobre a terra. Davi, ele não era um sacerdote levita, mas na sua trajetória ele já dava indícios, já prefigurava um sacerdote de uma ordem superior. Eu abro aqui um parênteses para dar um exemplo até de como eu me comportei até chegar nos dias de hoje, de ter uma responsabilidade de um sacerdote diante de uma igreja como um líder principal, né? Eu, na minha jornada, enquanto lá diácono, enfim, nos degraus do ministério, eu era um diácono que me posicionava como um evangelista. E assim sucessivamente. Quando evangelista, eu já me posicionava como um pastor auxiliar. E foi o meu bom posicionamento como um pastor auxiliar que me fez chegar, ter a confiança de Deus de confiar a mim uma presidência. Mas isso vem ao longo do tempo, vem ao longo de uma história, de uma jornada difícil, uma jornada de renúncias, uma jornada de cansaço, mas, como diz o apóstolo Paulo, o combate do evangelho ele é bom, e é muito legal você fazer aquilo para o que Deus te chamou. Não queira fazer algo que não é a sua praia, não tem a sua forma. Liderar, estar dentro da igreja, fazer a obra de Deus é algo assim apaixonante. Mas eu, enquanto líder de vocês, né, eu enquanto um mentor de vocês, eu não vou ter a ansiedade de lançá-lo em uma área, por mais que precise, mas que realmente não seja a sua área, o seu chamado, né? Se você não é da área do ensino, se você não é da área do louvor, se você não é da área da intercessão, se você não é da área da recepção, da organização, não tem como colocar um músico numa área em que realmente ele não seja chamado para aquilo. Mas, pastor, um músico, ele pode ser um músico de excelência, mas ele pode também ser um diácono, ser um colaborador, pode, mas se eu coloco um músico, dou a ele 3 funções,
ele vai fazer as 3 funções, mas não vai fazer nenhuma delas com excelência. Não vai. Então, o que você faz melhor, né? O que realmente você faz que inspira os líderes? Eles são influência na vida das pessoas. Eu falei isso na aula passada, que dentro da área que a gente serve, no ministério, tem sempre alguém nos observando. Não pense que não existe alguém nos observando. Observando os pontos bons, observando nosso posicionamento, como a gente se comporta, como a gente caminha. E aí tem criança nos observando, tem adolescentes, jovens, enfim. Pessoas que de alguma forma, dentro daquilo que você faz, essa pessoa, ela deseja ser como você. Ela quer ser como você. Então, é por isso que a gente não pode, embora a gente tenha várias habilidades, a gente não pode atirar para todos os lados. Nós precisamos especificamente fazer aquilo se dedicar àquilo que a gente faz de melhor. Eu mesmo, nesse tempo, vou dar o meu exemplo, eu tenho buscado me dedicar mais, né, a preparar vocês, né, e eu venho sendo, ao longo do tempo, ministrado, né, pelo meu mentor, meu irmão, pastor Alexandre, né, tenho crescido muito por conta desse apoio e de entender que chegou um tempo onde eu preciso capacitar vocês. Por isso nasceu a Escola de Capacitação Ministerial Renovo. E agora a minha jornada ministerial vai caminhar muito por essa vertente de falar, de ensinar, né, de dar direção, né, largar um pouco a vassoura, a limpeza da igreja e só supervisionar, né? Eu disse isso na aula passada, né? Então é isso, vamos lá. Alguém poderia questionar: se somos todos líderes, quem serão os liderados? Lembre-se que o Senhor é Rei dos Reis. Esse título lhe é atribuído porque seus súditos são reis também. Somos uma nação de sacerdotes. Somos uma nação de sacerdotes. Podemos vir a ser também uma nação de reis. Uau! Ô glória! Somos uma nação de sacerdotes, podemos vir a ser também uma nação de reis, ou seja, grandes líderes de sucesso. Vai nascer, está nascendo no Ministério Renovo uma nação de líderes de sucesso, onde nós vamos ser convocados, né, onde tesouros que estão dentro de nós vão ser transferidos para a vida de outras pessoas. Elas vão querer nos ouvir, vão querer ter o que nós temos, e isso é fantástico. Isso é fantástico, tá? Somos uma nação santa, constituída de sacerdotes reais que carregam dentro de si uma nova natureza, que faz de nós uma nova raça eleita. Olha como é que o negócio funciona, né? Uma nação santa constituída de sacerdotes reais, que carrega dentro de si, no seu espírito, uma nova natureza que faz de nós uma nova nação eleita. Lembra
do que eu tenho pregado aí, na quarta do renovo, gente, pega a visão, gente, começa a mudar a mente. Meu desejo é que todos avancem. A porta dos ministérios estão abertas para todos estão tendo oportunidade. Não perca a oportunidade que Deus está te dando de crescer, de avançar. Sabe, eu sou muito tranquilo, eu não vou carregar nenhum tipo de culpa se você não quer avançar, se você não quer fazer a obra, se muitas das vezes você está sendo imaturo. E olha que eu já venho falando desde o início do ministério, sobre o DNA do ministério, eu venho ensinando sobre maturidade, eu venho ensinando sobre posicionamento, e isso não depende mais de mim. Depende de você, depende de vocês. E eu não vou ter nenhum tipo de tristeza, melhor dizendo, sentimento de culpa, porque alguns não querem avançar, ou vão parar no meio do caminho. Não foi porque eu pedi para desistir, não foi porque eu tirei do ministério, porque eu não quero você no ministério, não é nada disso. Olha o exemplo que eu estou te passando aqui. Eu estou numa semana de descanso, mas eu estou tirando aqui 2 tempos de 45 minutos da minha semana de descanso para ministrar para vocês. E aí você vai precisar valorizar isso. Se você não valorizar, você vai estar conosco, mas você não vai estar cumprindo o seu papel, o seu chamado. Isso, volto a dizer, não é por falta de oportunidade. Vamos lá. O domínio pelo serviço. Lendo Mateus 20, capítulo 20, do 20 ao 28, veremos que o Senhor repreendeu os discípulos por desejarem dominar como reis. Veremos que o Senhor não repreendeu, melhor dizendo, os discípulos por desejarem dominar como fazem os reis dos povos. Ele até disse: se alguém desejar ser grande, isso nos mostra que o desejo de domínio existe em nós porque fomos criados para isso. Todavia, o Senhor mostrou a forma como podemos dominar pelo serviço. Isso não significa que teremos de fazer tarefa onde não enxergamos propósito nenhum. Poxa, imagine que você vai realizar algo, vai cumprir uma tarefa, mas que não existe um propósito nessa tarefa, não existe uma meta, não existe um objetivo. A obra de Deus não pode funcionar dessa maneira. Eu estava conversando ontem aqui, no café, com Júlio, Letícia, e eu estava dizendo para eles que a nossa vida com Deus, ela tem que ter resultados. Nós estamos servindo a Deus. Lutas, circunstâncias adversas, todo mundo tem. Mas a obra de Deus precisa avançar, precisa ter resultado. A nossa vida precisa ter resultado. Aquilo que fazemos de forma secular precisa ter resultado. Precisa ter resultado. E aí, isso nos leva a pensar se o que estamos fazendo existe um propósito ou se não tem propósito nenhum. Sabe? É por isso que muitas das vezes nós vamos caminhando com Deus, vamos fazendo a obra de Deus e vamos nos sentindo frustrados por conta de dizer: eu não estou vendo nada acontecer.
E aí a gente olha para o ímpio, você olha para o seu vizinho, e ele sai de casa para a formatura do filho na faculdade, ele sai de casa para o escritório dele, para a empresa dele, e a gente é filho de Deus, geração eleita. E meu irmão, tudo bem que ninguém começa grande, mas aí você tem um propósito, eu vou abrir um pequeno negócio para mim, um salão, um sacolão, enfim, mas aquilo fica lá amarrado, e você é filho de Deus, filha de Deus. A gente para e pensa um pouquinho, e a gente se pergunta, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no lugar certo? Estou inserido no lugar certo? Eu disse até ontem, ministrando na célula, sobre isso. Não adianta a gente fazer muitas coisas e não ter realização, felicidade, alegria em fazer muitas coisas. O importante é você fazer talvez uma coisa que para muitos seja pequena, até mesmo insignificante, mas que para você seja uma realização extraordinária. Então, andar com Deus é andar, eu disse ontem, é pisar as pegadas de Jesus nessa terra. Ele andou por aqui e a gente precisa caminhar e andar como ele andou, para nós sermos, como eu li anteriormente, imagem, semelhança. É por aí. É por aí. Então, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Finalzinho da página 7 aí, você deve estar na página 6. Ele mesmo se colocou como um exemplo de alguém que estava servindo. E como o Senhor estava servindo? Uma pergunta. Ele mesmo se colocou como exemplo de alguém que estava servindo. E como o Senhor estava servindo? Cumprindo o propósito de Deus para ele. Olha que legal, né? Eu estou debaixo de uma revelação aqui também. Acabei de falar que a gente tem que pisar aonde Jesus pisou. Cristo veio para dar a sua vida em resgate para muitos. Ao fazer isso, ele estava servindo e exercendo domínio. Portanto, o verdadeiro espírito da liderança é servir aos outros através do cumprimento do propósito para o qual fomos chamados. Todo verdadeiro líder é apenas um servo glorificado. O caminho para a liderança é o desempenho do serviço, dos chamados que recebemos de Deus, o seu propósito para nós, servimos cumprindo o propósito. Servimos cumprindo o propósito, ou seja, não é apenas servir. Servir, muita gente serve, muita gente quer até servir, mas servir com eficácia, servir tendo resultado naquilo pelo qual fomos convocados para fazer. Servimos cumprindo o propósito. Entenda que esse propósito não é do pastor Ricardo. É o propósito da palavra. É o propósito do que o Senhor deixou para nós como discípulos. Como discípulos. Tá? Nós estamos caminhando aí para 2024. Está sendo preparado para o ano de 2024. Já há um mês atrás, estamos entrando no segundo mês, né? Está sendo preparado, nós estamos com 8 líderes
somos 10 pessoas, comigo e a pastora, mas nós estamos com 8 líderes, numa escola de liderança, onde está o pastor Alexandre, a CEUP, onde está o pastor Valber, Casa de Oração, onde está o pastor Renato Rufino, a ADFN Church, e aonde está o pastor Valdir Graça Plena, tá? Com as pastoras, pastora Miriam, pastora Ivaneide, pastora Rafaela, pastora Ana Paula. O Senhor tem colocado no nosso coração uma visão celular, uma visão de pequenos grupos, a visão Reis e Servos, e essa visão ela nasce no nosso coração para que a gente possa desenvolver o crescimento das nossas igrejas. E aí nós estamos preparando nessa transição de 2023, final, para 2024, para que no ano que vem seja estabelecida as células, os pequenos grupos, sabe, os lares de paz, enfim, aquilo que Deus colocou no coração de cada pastor, mas nós vamos arrebanhar a região, falando de nós aqui, de Parque Fluminense, Parque Suécia, Parque São José, enfim, os demais pastores também em cada região vão poder avançar com essa visão. Vamos lá. Tópico 4 aí, o poder para dominar. Para que Adão pudesse dominar, ele precisava da imagem, mas também precisava de um segundo elemento: comer da árvore da vida. Somente depois de comer da árvore da vida, ele estaria definitivamente habilitado para dominar como cabeça sobre a terra. Para que Adão pudesse dominar, ele precisava da imagem, mas também precisava de um segundo elemento: comer da árvore da vida. Somente depois de comer da árvore da vida, ele estaria definitivamente habilitado para dominar como cabeça sobre a terra. Comer da árvore da vida aqui, dentro desse pensamento, nada mais é que receber a vida e a energia dentro de si. Veja o exemplo de um computador sem energia. Computador sem energia. Tanto potencial nesse computador, tanta informação, tanta utilidade perdida, porque falta o mais importante: energia para possibilitar o acesso. Eu não estaria lendo a apostila dele, através dele. Eu estaria lendo a apostila no papel. Aqui a apostila está de forma digital. A última promessa do Senhor aos discípulos não foi o céu, mas o poder. Nós vamos encontrar isso em Atos, capítulo 1, versículo 8. Esse poder é uma capacitação para impactar, mudar e controlar as circunstâncias. O poder de Deus nos transforma em leões. O escritor, grande mentor, ele faleceu, não me lembro o ano agora, mas os livros dele continuam aí vendendo muito. Miles Munroe. O escritor Miles Munroe disse certa vez: um exército de ovelhas liderados por um leão sempre vencerá um exército de leões liderado por uma ovelha. Vou repetir.
Um exército de ovelhas liderado por um leão sempre vencerá um exército de leões liderado por uma ovelha. Davi tinha o rebanho de rejeitados, mas como era um leão, transformou esses rejeitados, os renegados, em matadores de gigantes. O que eu aplico aqui? Tem muita gente lá fora com uma capacidade muito grande, mas vivendo sem o poder de Atos 1:8. Nós que temos esse poder em nós, Efésios 3:20 vai dizer, é um poder que opera em nós. Nós que temos o poder do Pentecoste, o Espírito Santo manifestando-se através da nossa vida, nós precisamos carregar toda essa essência, todo esse dunamis, todo esse poder. Nós não podemos só carregá-lo, nós precisamos transferir isso para quem está lá fora e fazer deles um matador de gigantes, debaixo da nossa liderança, debaixo daquilo que o Senhor tem colocado aqui no nosso psique, aqui no nosso espírito. Precisamos fazer isso. Eu trouxe um pensamento ontem na célula, tive a oportunidade de ministrar na célula ontem para alguns jogadores do Vitória e do Bahia. Muito legal, porque lá, para quem não sabe, o Bahia e o Vitória é como o Flamengo e Vasco aqui. Existe uma guerra muito grande de torcida e tal. Eu já falei isso aí. Quem é torcedor do Bahia, quando ganha, não pode falar nós fomos vitoriosos, nós triunfamos. Não pode falar vitória, porque aqui existe o Vitória, que é o oponente, digamos assim, dentro do futebol. E lá não tinha isso, né? Lá tinha servos de Deus, né? Lá tinham os dois grupos, né? Digamos assim, jogadores rivais, mas que, dentro da perspectiva e da ótica da palavra, somos irmãos, somos servos. E foi uma noite muito legal, muita presença de Deus, muita palavra profética, muita revelação. E é isso, às vezes a gente olha para o mundo enquanto cristão com a perspectiva de que estamos em guerra com as pessoas, estamos em guerra com as religiões. Digamos assim, estamos em guerra com as pessoas. Não, nós estamos em guerra com o sistema desse mundo. A gente está vendo guerra, Ucrânia, Rússia, Israel. Isso são coisas que a palavra de Deus já nos mostra. Isso está acontecendo, a palavra de Deus diz que iria acontecer e já está acontecendo. E uma das coisas que a gente precisa nesses últimos tempos é se apegar com o Senhor, fazer aquilo que Ele confiou a nós, ser firmes, constantes, porque o Senhor, Ele confia em nós, Ele conta conosco para fazer a sua obra, tá? E Ele quer que através de nós a gente levante uma galera aí que está perdidona aí, né? Você observa aí na internet algumas pessoas. Hoje mesmo pela manhã eu estava vendo um vídeo de uma jovem imersa no espiritismo, na magia negra, uma jovem muito bonita, e vai passando o clipe, né, o vídeo, e ela vestida com roupas de várias entidades.
e vai cantando aquela música, né? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas a tua glória me atraiu. E ela foi arrancada desse lugar de trevas, como eu falei. Lembra? 1 Pedro? Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos cumprindo esse ID. E eu preciso melhorar muito nesse aspecto. E eu conto com vocês. Deixa eu olhar o tempo aqui. Falta 4 minutos para terminar esse primeiro tempo. E eu conto com vocês, líderes do Ministério Renovo, né, para que a gente não perca tempo. Não perca tempo. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Falsos conceitos sobre liderança. Falsos mitos sobre liderança afetam a nossa mentalidade e bloqueiam o espírito de liderança em nós. Então, eu também tenho ensinado, tenho pregado às quarta-feiras sobre uma mentalidade vitoriosa. Então, nós temos falsos conceitos sobre liderança, e esses falsos mitos sobre liderança afetam a nossa mentalidade e bloqueiam o espírito de liderança em nós. Você nasceu para liderar, mas ainda precisa tornar-se um líder. O espírito de liderança foi colocado dentro de todo homem, pois fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Interessante isso aqui. O espírito de liderança foi colocado dentro de todo homem, pois fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas esse potencial tem que ser despertado. Isso aí, legal. Tem que ser despertado. A Bíblia vai dizer, desperta o dom, né? Para isso, alguns mitos precisam ser destruídos. Vou dar aqui 5 exemplos. O mito de que líderes nascem líderes não é feito, não pode se tornar ou seja, ser preparado. O mito de que a liderança é a vontade de Deus apenas para alguns. Não. Quando Jesus diz, dá uma ordenança e diz, ide, fazei discípulos, ele não está relatando uma classe de pessoas, né? Ele não está fazendo acepção de pessoas para a liderança. Nem raça, nem cor, nem tamanho, nem aparência, não, nada disso. Nada disso. Então, liderar para todos, mas precisa ser preparado. Não pode se colocar alguém para liderar sem estar preparado. O mito de que o líder é aquele com a personalidade mais carismática, isso também é um mito. Brincalhão, risonho e tal, não. Cada um tem um temperamento. O mito de que o líder é aquele com temperamento mais autoritário e poderoso. Falei sobre temperamento. Né? O que você prefere? Um líder que grita? Um líder, né, colérico? Ou um líder... Entendeu? O que você prefere do pastor Ricardo como seu líder? Que ele grite, que ele seja... A gente precisa buscar todas as características. Tem hora que você vai gritar, tem hora... Eu digo gritar pregando, né? Mas tem hora que você vai falar moderado. E o mito de que a liderança é resultado de um treinamento super especial. Super especial. Às vezes vai ser desenvolvido um método que é um treinamento super especial, uma fórmula mágica que vai fazer a igreja crescer da noite para o dia. Essa é a fórmula. Não. O crescimento é diário, é pragmático, é sistemático, é perseverante e é bacana isso. Sem pressa, mas cada dia fazendo um pouquinho. Cada dia fazendo um pouco. Então, eu encerro esse primeiro tempo aqui dizendo para vocês, vamos avançar.
cada dia fazendo um pouco, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Me aguarda aí um pouquinho que eu já volto para a terceira aula da Escola de Liderança de Capacitação Ministério Renovo, para mais 45 minutos.